Isaías 43. Não foi combinado, mas eu sei que ela é muito eficiente, ela desenrola para mim. Isaías 43. Nosso texto do ano, vamos para lá, Isaías 43, 18. Começamos o ano com ele e vamos terminar com ele. Amém? Foi o texto que nos sustentou nos dias mais difíceis. E foi o texto que nos animou e nos trouxe mais alegria ainda nos dias bons. Isaías 43, 18. Diz assim. Chegaram lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quando nós recebemos, do dia assim que estiver pronto, pode botar, tá? Sem pressão, tudo certo, tudo tranquilo, mas assim que tiver, pode colocar. Quando nós recebemos esse texto, na virada do ano, né, no dia 31, eu acredito que todo mundo ficou assim, ainda falamos sobre isso na rádio, essa semana, eu acredito que todo mundo ficou assim muito empolgado, pensando, esse texto é para mim, esse é o ano que eu vou assim, ó, chegar chegando, eu vou explodir de alegria, esse ano vai ser o meu ano. Amém, e foi. E foi, estão todos vivos, foi meu ano. Amém? Mas nós não imaginávamos muito bem como é que ia ser a aplicabilidade desse texto. Nós não imaginávamos como é que realmente a gente ia aplicar esse texto. E deixa eu te dizer algo, hoje é quarta-feira, amanhã é 31, hoje ainda é 30. Então ele ainda está valendo. Amém? Até amanhã, meia-noite, essa verdade é a nossa verdade. Não vai deixar de ser depois, porque é Bíblia, né, gente? Bíblia continua sendo Bíblia. Mas eu sei que Deus vai nos direcionar em coisas bem específicas para o próximo ano. Amém? Mas voltando ao ponto inicial, quando nós recebemos esse texto, nós pensamos por esse lado. Meu Deus, esse ano vai acontecer só coisa boa. Esse ano eu não vou fazer nem esforço. Porque se Deus vai fazer um caminho no deserto, rios no ermo, vai ser um sucesso. Mas, olha que coisa linda, uma imagem de deserto. O que vocês enxergam nessa imagem? Vamos definir o que a gente enxerga nessa imagem. O que tem lá, gente? Areia. Né? Dá para ver ali pelo tom do céu que está bem quente. O que se faz com areia? Só com areia. O que a gente faz só com areia? Me deem opções. Vidro, mas precisa de alguns componentes, né, do fogo. O que dá para fazer só com areia? A gente tem que ser criativo, né? Tendo só areia pela frente, nos exige bastante criatividade. E eu acho lindo a forma como Deus cuida da gente. Porque Ele diz que Ele ia fazer um caminho no deserto. Então, meus amados, para a gente trilhar um caminho no deserto, a gente tem que passar pelo meio dele. Porque não tem sentido Deus fazer um caminho para quem não vai passar. Ou tem sentido? Não. E eu não vou apelar aqui para aquela história, né, dramática, como às vezes os cristãos se autocomiseram e vivem, eu estou no deserto, eu estou morrendo no deserto. Não, amados. Se a gente olhar biblicamente, deserto, na Bíblia, sempre foi lugar de provisão. Deus nunca conduziu ninguém para o deserto para morrer.
É só a gente aprender a ler a Bíblia. Deus nunca conduziu ninguém para o deserto para morrer. Quando o povo de Israel foi conduzido para o deserto para sair do Egito, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, Egito era ruim. Mas naturalmente, entre Egito que era ruim, tinha alguma coisa para comer, e só para um monte de areia, naturalmente, o lucro ainda seria o Egito ou não? O que eu vou fazer só com areia? Lá no Egito, pelo menos, a gente dava um jeito. Aí Deus vai e conduz o povo para onde? Para o deserto, para atravessar o deserto. Aí no deserto, que sempre foi lugar de provisão para Deus, porque Deus sempre soube fazer do nada tudo. Gente, a gente precisa ter essa consciência. Deus sempre soube fazer do nada tudo. O que a Bíblia fala sobre o início? No início a terra era sem forma e vazia, ou seja, nada. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus começa a dizer, haja, haja, haja. E ouve. Haja luz, haja terra, haja firmamento, haja... E ouve. Então, do nada, Deus sempre foi perito em fazer tudo. Aí Deus pega e leva o povo dele para o deserto, para atravessar o deserto. Não era para morar eternamente no deserto. Aí o povo anda no deserto, não tem água, Deus. Ok, vamos ter água. Não tem comida, Deus. Ok, vamos ter comida. Deus, é só pão, estou enjoado. Ok, vamos ter uma carninha. Deus sempre proveu, amados, no deserto. Sempre Deus proveu. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quem é levado para o deserto? Vocês já perceberam isso? Quem é conduzido para o deserto no Novo Testamento? Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, onde ele passou 40 dias orando. E eu acho muito interessante que a Bíblia diz que no final desse tempo Jesus sentiu fome. Então, quem sustentou um homem por 40 dias no deserto? Me expliquem, por favor. Foi Deus. Então, Deus, ele sempre soube fazer do nada tudo. E ele não mudou. Quando Deus nos falou no início do ano que ele iria colocar um caminho no deserto, eu sinceramente penso que se eu fosse largada ali no meio daquelas dunas de areia, eu não saberia para onde seguir. Você saberia? Porque você sabe que no deserto não dá para fazer caminho, não existe caminho fixo. Sabe por quê? Porque a areia se move com o vento, todo o tempo. Então, por onde eu passei, daqui a algumas horas, eu não tenho mais aquela trilha. Porque já foi apagado aquele caminho. Mas a Bíblia é muito clara e muito específica quando Deus diz assim, eis que faço coisa nova, e vai falando, enfim. E lá no meio do versículo ele diz, eis que porém um caminho no deserto. Se nós olharmos direitinho para esse ano, foi um ano para muita gente, foi um ano naturalmente de deserto. Eu não sei se vocês andaram nas ruas da cidade nos dias de lockdown, se vocês saíram em algum momento. Mas era comum ouvir a expressão, está um deserto. Ou não era comum? Então, naturalmente, esse ano foi um ano de deserto. Se tínhamos o dinheiro, não podíamos comprar. Se tínhamos o alimento, não podíamos compartilhar, porque não podia se estar perto, não podia se aglomerar. As festas maravilhosas não puderam acontecer. A turma da faculdade não pôde se juntar. As salas de aula ficaram um deserto, né? Os parques, as praças ficaram um deserto.
As festas de aniversário, com todos aqueles convidados que a gente gostava de chamar, não puderam acontecer dessa forma. Então, naturalmente, foi um ano de deserto. E eu acho maravilhoso que Deus ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele não nos deixa ser pego de surpresa em nada, gente. Deus nos preparou para o ano de 2020. E nos revelou como é que Ele ia se mover. Ele disse, farei um caminho no deserto. Ou seja, eu vou mostrar como é que você deve andar. Mas depois que você andar, atrás, apagou. Porque o caminho atrás, ele nunca fica. Deus nos preparou para passar por um tempo de deserto. Eu não sei para você, mas para mim esse ano ele voou. Ele voou. Nós passamos, nós atravessamos, mas deixa eu te dizer algo que define esse final de ano. Quem teve posicionamentos e atitudes semelhantes ao povo de Israel, ainda está andando em círculo dentro do deserto. Ainda está perdido e ainda não conseguiu entender o caminho que Deus preparou. Vou explicar como. Ainda está andando com medo, ainda está andando derrotado, ainda está andando com falta, ainda está reclamando, porque uma das piores coisas que acontecia no meio do povo era a murmuração. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está em crise, não presta. Quantas pessoas a gente ouviu esse ano dizer, está difícil, está muito difícil, ai, está difícil. E aí, como é que está? Está difícil, está ruim, não presta, não tem, não dá, tudo não. Tudo não. Não dá, não consegui, não pude, não vou poder. Tinha coisas que nem aconteceram ainda e as pessoas já declaravam, não vou poder. Esses dias eu achei bem interessante, porque assim, a imagem muitas vezes que as pessoas vendem, que a mídia vende, que os meios de comunicação vendem, elas são muito facilmente absorvidas, engolidas, digeridas por nós e a gente nem percebe. E se vocês vão lembrar direitinho, em que ano foi que começou a se falar numa grande crise no Brasil? Em que ano foi que começou a se falar? Se eu não me engano, eu acho que foi em final de 2017 ou 2016. Lembram disso? Está entrando em crise. Está vindo a crise. De lá para cá, ninguém parou de falar, ou uma grande parte da população não parou de falar que a crise estava vindo, que estávamos em crise, que todo mundo está em crise. E eu não estou dizendo que as coisas realmente não ficaram um pouco mais difíceis. Mas sabe que a gente vai se fartar daquilo que a nossa boca falar? E um dia desses, nós estávamos em casa, uma pessoa bem íntima, bem próxima, disse, puxa, a crise está difícil, ninguém vai vender nada nesse final de ano, porque olha a crise. E eu olhei para a pessoa e disse, não quero mais ouvir essa palavra dentro da minha casa. Nós não estamos em crise. Se o mundo estiver em crise, que ele fique em crise, eu não estou. Ah, Grace, tu está sendo pretensiosa. Não, eu estou sendo crente. E eu sugiro que você seja também. Se o mundo quiser ficar em crise, viver em crise, morrer em crise, ok. Amado, se a gente olhar direitinho, em crise a gente já estava antes. Já estivemos em crise quando estávamos perdidos sem Cristo. Ou não era assim? Porque até onde eu sei, e até onde eu escuto as histórias de todo mundo que eu conheço que se converte, as pessoas sempre relatam a mesma coisa. Eu trabalhava, meu dinheiro nunca dava. Eu sempre ficava devendo. Para mim isso é crise. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir.
Eu não conseguia ter perspectiva do amanhã. Eu tinha medo até da sombra. Para mim, isso é estar em crise. Ou não é? Agora a coisa está muito boa para nós, amados. Sabe por quê? Porque a gente começa a ler, absorver as verdades bíblicas e a gente entende assim, vou dormir. Porque não adianta eu ficar acordado pelo que eu vou ter que resolver só no dia de amanhã, então eu vou dormir. Enquanto isso eu durmo. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Vou dormir. Aí no outro dia a gente acorda e a gente diz, do nada Deus fez tudo. Então vamos lá, Deus. Vamos agir juntos. Tem nada. Mas vai sair um tudo aqui. E tem pessoas que já não estão mais passando por essas dificuldades. Mas aquelas que ainda estão passando, estão crendo em Deus e estão vencendo. Então não é mais crise. Ou eu estou errada? Não é mais crise. Aí olha o que Deus fala, um caminho no deserto. Ou seja, uma direção para onde ir. Uma direção do que fazer. E deixa eu te dizer algo. Quem se apegou com Deus esse ano, soube para onde caminhar. Soube como fazer. Gente, quantas empresas nasceram em meio à pandemia? Quantas pessoas você conhece individualmente que começaram o seu negócio próprio em meio à pandemia? Eu conheço algumas. Quantas coisas Deus nos ensinou a fazer em meio à pandemia? Em meio ao deserto. Isso não é um caminho no deserto? Agora eu vou falar de algo bem natural, e isso não é partidarismo, não é apologia política, nem nada assim, mas eu preciso falar porque é verdade. Quando no Brasil foi dado um auxílio financeiro de R$600 para cada família, me expliquem? Quando? Eu não tenho lembrança desde que eu me entendo por gente. Porque o Bolsa Família não chegava nem perto disso. Ou não é? Deus não nos deixou desamparados. Deus nunca vai nos deixar desamparados. Deus sempre vai nos dar um caminho no deserto. Quantas pessoas aprenderam a fazer coisas novas? Porque tiveram tempo para ficar em casa e se reinventar. Às vezes, ficar em casa parece a maior desgraça da vida, né? Meu Deus, tem que ficar trancado dentro de casa agora. Todo mundo junto. Eu me lembro das piadinhas no início do ano. Dos resultados do distanciamento social, da reclusão em casa. Aí as pessoas diziam, o número de divórcios vai crescer. O número de crianças nascendo vai crescer. Realmente, esse cresceu, né? Porque o povo teve mais tempo em casa, então cresceu. Mas quando nós nos obrigamos a ficar em casa, quantos de nós dizíamos assim, eu queria tanto ter tempo com a minha família e eu não tenho mais tempo de ficar em casa. Eu não paro em casa, eu vivo trabalhando. Eu nem vejo meus filhos, porque eu saio de manhã, eles estão dormindo. Eu chego de noite, eles já estão dormindo. Quantas famílias ganharam a sua família de volta? Sabe para que servem os rios no meio do deserto? Para trazer refrigério, para trazer sabe aquela respirada, aquela retomada de forças? Deixa eu te dizer algo, as nossas famílias estavam afundando e isso é a realidade. As nossas famílias estavam afundando, sendo tiradas de nós sem a gente nem perceber. Os nossos filhos estavam sendo educados, e eu digo nossos porque os nossos também, os meus também, os nossos filhos estavam sendo educados pelas escolas, pelas professoras. E não que isso seja de todo mal, porque precisamos delas, mas os princípios, eles precisam ser impregnados pela família, não é pela escola. Os princípios
filhos estavam sendo impregnados pelo quê? Pela televisão, pelo YouTube, pelo videogame, pelos jogos, pelo mundo virtual. Sabe o que Deus nos deu? Para quem percebeu, para quem ouviu a direção, nos devolveu a nossa família. E eu sei que não é tão fácil a gente lidar com a nossa família o tempo inteiro. Mas Deus nos deu tempo para aprender. Deus nos deu 1 ano para aprender. Não sei como vai ser ano que vem, mas nós tivemos 1 ano para aprender a ser gente. Porque às vezes, amados, a gente está se tornando assim meio irracional, meio bicho, sem nem perceber. E olha que tem bicho que anda mais inteligente do que muita gente. Às vezes, nós estávamos pensando que dar comida da escola e dar presente já estava dando muito. Já que eu não estou presente, eu dou presente. Já estou dando muito, já estou fazendo muito. Deus nos deu 1 ano para descobrir que não. Sabe, Deus nos deu 1 ano para aprender a lidar com o mau humor, com a TPM. Os maridos amaram esse ano, eu tenho certeza que eles foram assim, ó, ricamente abençoados. Porque naqueles piores dias do mês, eles tiveram que nos aguentar em casa e comprar chocolate. Era isso ou a fúria tomava conta? Brincadeira. Brincadeira, gente. Não. Tivemos 1 ano para aprender a ser gente. Sabe? Tivemos 1 ano para aprender a lidar de novo, sabe? Aquele choro, aquela birra, aquele desafio do vai fazer, vai fazer, vai fazer. E quando a gente cansava, a gente dizia, vai fazer. Até fazer. Porque antes, o que a gente fazia? Vai fazer, vai fazer. Tá, não vai fazer, faz na escola. A gente transferia a responsabilidade. Né? Agora não tinha jeito, não teve jeito. A gente aprendeu, a gente precisou aprender a caminhar nesse caminho no deserto. Nós tivemos 1 ano para aprender muitas coisas que Deus quis nos ensinar. Mas aqueles que não conseguiram aprender, ainda estão que nem o povo de Israel, andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo. E levando muito mais tempo para sair do meio da confusão. Deixa eu te dizer algo, e eu gostaria que todas as pessoas da igreja ouvissem isso. Infelizmente, não sei se todas vão ouvir, mas tem muita gente ainda, amado, se enterrando na areia. Quando deveria estar só caminhando por cima dela. Tem muita gente crente que não precisava e ainda está se enterrando na areia. E deveria estar só passando em cima dela. Não pode ser a nossa realidade. Deus não nos chamou para isso. Hoje eu estava conversando, né, com algumas abençoadas ali no fundo, no final da tarde, e eu estava lendo aquele texto da ceia, que domingo, ano que vem já é ceia. Né? Ano que vem já é ceia, domingo. E eu pensando sobre isso, sobre coisas que às vezes a gente fica enredado, sabe? E caminhando em círculo e a gente não percebe. O texto da ceia, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, mas se eu não me engano é no 27 que fala sobre esse texto, ele diz que aquele que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, porque aquele que comer indignamente o pão ou beber o cálice será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí eu comecei a refletir e fiz uma pergunta na cozinha. Por que Deus está dizendo aqui, através da vida do apóstolo Paulo, que
se nós comermos indignamente, seremos réu do corpo do Senhor, se a Bíblia nos mostra em muitos textos que Deus nos devolveu dignidade. Por quê? Porque às vezes a gente está andando em círculos, falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, retrocedendo nos mesmos pontos. O que foi isso? Retrocedendo nos mesmos pontos e trazendo de volta o que Deus já tirou da gente. Ou seja, trazendo de novo indignidade para as nossas vidas. E sabe, amados, a Bíblia diz que o impuro, o indigno, ele nunca verá a Deus. E às vezes eu posso estar dentro da igreja, achando que eu estou muito perto do Senhor e estar muito enganada. Em pequenas coisas. Como eu brinquei ali na cozinha com elas, eu digo, eu não preciso matar alguém e esconder um corpo para estar longe do Senhor. Eu posso estar retomando coisas que já era para mim ter deixado. Eu posso estar andando em círculos no deserto em coisas que já era para mim ter abandonado, como, por exemplo, incredulidade. Como, por exemplo, intrigas, brigas, discussões, coisas que eu não preciso carregar comigo, indisposições. Obras da carne, qualquer uma delas, é só a gente ler, tem uma lista para a gente avaliar lá em Gálatas capítulo 5. Porque essas coisas o Senhor já nos limpou. O Senhor já nos limpou. Mas às vezes a gente está andando ali, ó, sabe? Cavando na areia e se enterrando. Nas obras da carne. E não enxergando o caminho que Deus tinha preparado para a gente passar. Para a gente trilhar. Sabe por que eu estou falando isso tudo? Porque Deus nos deu um ano para a gente perceber essas coisas. E eu não posso chegar no final de 2020 e ter aquela ideia, como eu digo, meio... Deixa eu usar a palavra certa para isso não dar problema. Ter aquela ideia meio, assim, fantasiosa. Vou usar essa que é bonita. Aquela ideia fantasiosa de que mudou o número, algo mágico aconteceu. Uma força tomou conta de mim e levou com 2020 tudo que não presta. E trouxe com 2021 tudo que vai dar certo na minha vida. É um engano a gente pensar assim. É um engano a gente terminar um ano como esse pensando dessa forma. E bota engano nisso. Não é a mudança de um número que tem o poder de mudar a nossa vida. Não é a mudança de um ano que tem o poder de mudar a nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que a gente não conserta na nossa vida, tudo que a gente não fecha, tudo que a gente não termina, volta. Volta. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, diz: o pecado jaz à sua porta e a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, tudo que eu não consigo resolver, tudo que eu não consigo dominar, tudo que eu não consigo deixar bem definido o que vai ser, volta. Volta. Sempre vai ser trazido de volta. Aí a gente estava conversando, e eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente chega assim no final de 2020 e a gente fica percebendo as conversas cristãs, né, as conversas do meio cristão, e parece que inferno não existe mais. Inferno não existe mais, saiu da Bíblia, o diabo está de licença-prêmio, né, ele resolveu tirar a licença depois de milênios aí de trabalho árduo, ele tirou a licença-prêmio. A gente esquece que existe um mundo espiritual. A gente esquece que a gente vive num mundo natural, mas que o espiritual ele é muito mais real que esse.
E sabe como é que a gente vive? Rodando na areia. Andando, andando, andando em círculos. E aí aquela fase da vida, aquele nível, aquele entendimento que eu tinha, eu já deveria ter avançado dele. Mas eu não avanço porque eu não mudo. Mas toda vez que chega a mudança de um ano, eu pego e digo assim, agora sim, agora eu vou receber uma palavra de Deus e no próximo ano eu vou entrar explodindo. Mas quando bate a meia-noite, eu tenho a mesma atitude. Eu uso as mesmas palavras. Eu faço do mesmo jeito. Mas eu quero que tudo mude à minha volta. Eu quero que tudo se resolva ao meu redor magicamente. Porque o número virou. Não funciona assim, amados. Infelizmente ou felizmente, não funciona assim. Não funciona assim. E nós precisávamos terminar o ano de 2020, pelo menos as nossas pregações de 2020, com um texto que nós começamos. Porque se nós esquecemos desse texto no meio do ano, muito provavelmente a gente se perdeu no caminho. E eu acho que teve muita gente que se perdeu no caminho. Eu espero que não seja nem eu nem você. Deus nunca nos deixa ser pego de surpresa, Ele sempre nos avisa antes o que vai acontecer. Ele nos dá uma prévia, sabe? Um vislumbre, para a gente já ficar pronto, já ficar ligado. Então, deixa eu te dizer algo. Nós precisamos sim parar, nesse pouco tempo que falta, hoje, amanhã, e sermos muito sinceros conosco. Todos os outros anos, quando a gente fazia aquela avaliação, quem fazia, lógico, de, puxa, o que eu não consegui fazer em 2020 que eu tinha me proposto e eu não consegui? Aí a gente dizia assim, não deu, né, porque eu não priorizei, enfim. Esse ano, alguns vão querer botar a culpa na pandemia. Eu não fiz porque, olha só, né, a pandemia me atrapalhou. Algumas coisas sim, mas nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo e fazer uma listinha, sabe? Uma listinha para fechar ela esse ano, ainda. E olhar e dizer assim, no que eu não fui tão crente? E ser sincero. No que eu não fui tão crente? Ou no que eu não fui crente de jeito nenhum? No que eu não agradei a Deus? No que eu fugi daquilo que a Bíblia diz? A gente sabe o que a Bíblia diz. Pode ser que a gente não saiba assim detalhe, linha por linha, mas de uma forma geral a gente sabe qual é a vontade de Deus para nós. Até porque a gente tem o Espírito Santo dentro. Então, quando a gente está começando a pisar na bola, ou com vontade de pisar na bola, já dá um incômodo, sabe? Já dá aquela coisa ruim, assim, dizer, opa, eu acho que, né? Acho que está ruim. Então, a gente precisa fechar esse ano sem deixar as coisas para trás, achando que elas vão ficar esquecidas no tempo, porque elas não vão. Elas vão voltar. Que plantio que eu fiz esse ano? O que eu plantei? Eu plantei coisas boas? Elas vão voltar ano que vem. As sementes vão ser colhidas ano que vem. Eu plantei coisa ruim. Epa. Vai ter o período de colher, desculpa aí, mas vai ter. Mas eu preciso ser sincero. Qual é a fidelidade que eu tive com Deus e com a minha igreja esse ano? Não, mas é porque, né, já que teve pandemia, eu tive que trabalhar dobrado, e aí, né? Sabe por que Deus estabeleceu na antiga aliança que o sábado deveria ser o dia de descanso? Deve ser porque Ele nos conhece muito bem. E se Ele não tivesse ordenado para o povo, vocês vão parar um dia e descansar, vocês acham que eles não iam parar? Eu tenho certeza que eles iam trabalhar
dobrado. E não iam dar tempo para o próprio corpo. Não iam dar tempo para o próprio corpo que foi criado por Deus. Aí na nova aliança a gente diz assim, não estou mais debaixo da lei, não tenho a ordenança do sábado. Mas aí está pior, gente, porque assim, eu não estou debaixo da lei, eu não tenho a ordenança do sábado, mas eu tenho uma consciência trazida por Cristo, pela palavra e pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, muito maior. O que é isso que está acontecendo? Eu tenho uma consciência muito maior. E por causa dessa consciência, eu preciso estabelecer limites. E não posso mais justificar a minha infidelidade com Deus. Agora a nossa consciência não é mais de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro. Uma ordenança que vem de fora para dentro e me diz, Grace, sábado é lockdown. Agora a consciência vem de dentro para fora. Eu tenho limites. Eu preciso descansar. Eu preciso estabelecer um tempo que é de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra, senão eu enfraqueço espiritualmente. Então eu preciso terminar esse ano sendo sincera comigo e, no mínimo, dizendo para Deus, Deus, eu fui infiel contigo, nisso. Eu me arrependo. Sabe por quê? Porque senão ano que vem a gente começa o ano e segue com as mesmas desculpas. E a gente continua andando em círculos na areia. E Deus já nos deu 1 ano para atravessar o deserto. O povo de Israel passou um bom tempo no deserto. 400 anos. Não foi? Era para atravessar em 10 dias. Será que eles se enrolaram? O que você acha? Será que às vezes a gente não está andando enrolado na vida do mesmo jeito? Porque a gente fica empurrando coisas que a gente poderia resolver com Deus e terminar logo com isso, resolver logo isso? Sim. Sim. Sabe que muitos deles saíram do Egito com a ideia maravilhosa de chegar na Terra Prometida e não chegaram? Sabe que aquelas gerações, elas morreram no deserto? Quantas vezes a gente está andando assim na vida? A gente sai de um ponto com a ideia de chegar num outro ponto, mas a vida vai passando, a gente vai se enrolando e aquilo vai ficando distante, e aí a gente vai botando Deus no meio do negócio, achando que Ele que resolva, dizendo, não, é porque não é a vontade de Deus para mim, eu acho que não era isso que Deus queria, eu acho que isso foi da minha cabeça, eu acho que não sei, agora eu já estou muito velho. Deixa para os meus filhos. Deixa para os meus filhos fazerem isso. Deixa para os meus filhos conquistarem isso. Deixa para os meus filhos alcançarem isso. Isso não é crítica, amados, é algo para nos balançar, porque a gente ainda está vivo. Então ainda dá tempo. Quantas coisas ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente caminhar. Ainda existe um caminho proposto por Deus. Mas eu preciso terminar esse ano entendendo quem eu devo ser diante de Deus, sendo sincero diante dele e dizendo, Deus, vamos consertar aqui.
sozinho eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, mas vamos daqui para frente. Amém? Termine esse ano sendo sincero com Deus. Não fazendo aquela lista, isso não deu, isso não deu, isso não deu, ano que vem a gente vê se dá. Não, termina esse ano sendo sincero com Deus. Deus, isso aqui eu não consegui, eu falhei, eu fracassei, mas eu quero resolver. Eu quero consertar. Eu quero caminhar contigo. Eu quero melhorar. Eu quero avançar. Isso aqui eu quero aprender. Eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero desenvolver um talento novo. Eu quero desenvolver uma habilidade nova. Senhor, eu não quero mais dizer, isso não é para mim. Eu quero que seja para mim todas as coisas que o Senhor quiser me dar. Eu quero seguir em frente, Deus. Amém?